Hi there. Hi. What's your name? My name is Daniel. Nice to meet you. Nice to meet you too. I studied for 2 years and a half. This is my first conversation class. That's awesome. You've been studying English for 2 years, so tell me all about it. Excuse me? You've been studying English for 2 years, so tell me all about it. Daniel? Sorry, Daniel, are you there? the connection bad. Sorry. Bye. I gotta go. I have to go. Bye. Hello, guys! Teacher Mandy por aqui. Teacher Daniel na área. E hoje estamos trazendo mais um vídeo daqueles onde vamos falar sobre os padrões de conexão em inglês. Pois é, gente. Olha, pensando nessa cena que acabou de acontecer, quem nunca, né? Imagina, você tá numa situação lá de conversa com um nativo, de repente você não entende nada, pergunta uma, duas vezes, continua sem entender. Quem nunca desligou, com certeza já sentiu muita vontade de desligar e sair correndo, não é verdade? E eu vou além, Teacher Daniel. Aquelas pessoas que falam assim, ai, teacher, nunca passei por essa situação, eu tenho certeza que é porque não teriam nem coragem de se colocar numa situação como essa. De repente ter que falar com o nativo e não entender nada do que eles estão falando. Já pensou? Não, isso é verdade. Muita gente não tem nem coragem de passar por uma experiência dessa justamente pelo medo, né? O pânico. Já vai que eu não entendo, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre os padrões de conexões usados pelos nativos. Não é verdade, teacher? E diferente do que muitos alunos pensam, os nativos não falam rápido demais, não é verdade? Não, é apenas conectado. Assim como o nosso português. E a partir do momento que você começa a entender esses padrões, fica muito mais fácil entender e falar o inglês falado pelos nativos. Bora pro vídeo. Ah, mas antes, espera só um minutinho. Eu tenho certeza que você já sabe o que a gente quer. Tá careca já de saber, não é verdade? Gente, não é inscrito no canal? Rapidinho, dá uma força aqui pra gente. Clica aqui nesse botãozinho rapidinho, se inscreve, aproveita e dá um like também para ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que precisam de inglês, assim como você. Aproveita também, ó, ativa o sininho para ficar sabendo do material novo, tá bom? Ah, lembrando que, para quem ficar com a gente até o final, além de aprender os padrões de conexão, você vai conferir a cena inicial, a cena lá do começo, corretinha. E olha, a Teacher Dani é bem engraçada porque eu já fui aluna também, então eu tenho certeza que você vai se identificar com o que eu vou falar agora. Mas eu escuto muitos alunos falarem assim, ai, teacher, sabe o que é? Inglês não é pra mim não, inglês é muito difícil. Poxa, eu tenho que aprender a gramática, eu tenho que aprender a falar, e agora eu tenho que aprender também os padrões de conexão. E aí eu falo pra você, esses padrões de conexão, eles também existem no nosso português. Aliás, não só no português, qualquer idioma falado pelo mundo, gente. É uma coisa que a gente faz, é normal, né? Aqui em português a gente faz muito. Então eu vou dar um exemplo para vocês de um padrão de conexão muito famoso falado aí pelo mundo e vocês não precisam nem entender o que eu tô falando. Eu vou dar uns 3, 5 segundinhos para vocês aí tentarem apenas descobrir de que idioma que é esse padrão de conexão, ok? Vamos lá. Então o padrão é Człowiek está. Człowiek está. Difícil essa, hein? Será? Pois é, gente. Se você falou russo, alemão, árabe, essas coisas, aí você errou, gente. Acredite se quiser, é português. Será, Teacher Daniel? Pois é. É português falado por muita... Eu já me peguei falando isso algumas vezes também e muita gente fala isso por aí. E para ajudar vocês a entender esse padrão, eu vou apenas precisar dar um pouquinho de contexto para vocês. Imagina, por exemplo, essa situação. Eu tô aqui conversando com vocês, a Teacher Mandy tá toda distraída mexendo no celular e eu já fiquei curioso, gente. O que é mais importante que ela tá fazendo ali do que aqui, né? Fifi. Participando do vídeo, fiquei curioso. Maria Fifi. O que eu vou fazer? Teacher Mandy, deixa eu ver o que você tá fazendo aí. Perceberam que o deixa eu ver o que está com fazendo aí e o contexto já deu uma outra roupagem? Porque essa é a vida real, gente. Ninguém fala, deixa eu ver o que você está fazendo aí. Deixa eu ver o que está fazendo aí. Esse é o português que a gente aprende na gramática quando tá lá na escola. Mas no dia a dia a gente fala assim, de forma conectada. Pois né? é. E é por esse motivo que é tão importante você entender essas conexões para você entender melhor. Então, para você que ainda tá meio confuso, teacher, mas o que são esses padrões, né? Como que isso vai me ajudar no inglês? A gente vai dar 2 exemplos aqui básicos e eu quero ver se vocês conseguem entender. Pois tá bom? é, eu acho que nada como exemplificar na prática. Aí tudo fica muito mais claro, né? Imagina a seguinte situação. Eu viro aqui e falo, want some? Want some? Want some?
Será que isso é em inglês? Gente, deve ser um outro planeta, com certeza. E nesse momento, é o momento que o aluno desespera e fala, meu Deus, inglês realmente não é pra mim. Porque você não aprendeu ainda o padrão dessa conexão. Somado com algo muito importante, gente, contexto. Às vezes a gente, quando está assistindo filme, por exemplo, a gente fica muito apegado à legenda. É verdade. Quando vocês estão assistindo um filme com legenda, vocês não estão treinando o listening, vocês estão treinando a leitura, tá? E vocês cortam aí o canal auditivo. Então é muito importante que vocês estejam observando o ambiente. É o que está acontecendo. E a prova disso que o Teacher Daniel está falando sobre o contexto, gente, nós temos um exemplo muito real que é o Charlie Chaplin. Nós conseguimos assistir observando apenas o que estava acontecendo, porque era totalmente corporal. A gente conseguia dar risada, conseguia se emocionar, enfim, conseguia se divertir, independente de não ter nenhuma fala, não ter nada, nenhuma legenda. Cinema mudo, né? É verdade. E vocês veem, era um cinema que circulou o mundo inteiro. Ou seja, esse negócio da linguagem corporal é um negócio que circula o mundo inteiro. Todo ser humano sabe, independente do idioma. Então, o primeiro ponto do entendimento, a contextualização, tem muito mais a ver com o visual. E a gente não pode desconsiderar isso. Que vai ajudar você tanto para entender, você observando o que está acontecendo, quanto também na hora que você estiver falando. Usar o seu corpo ao seu favor. Pois é, gente. Esse é um recurso muito útil, muito válido, que a gente não deve de maneira nenhuma descartar. Agora, falando em contexto, vamos dar um pouquinho de contexto para eles? Ah, sim. Imagina agora que estou aqui tomando meu deliciosinho café. Que delícia! Já quero, hein? Já tô vendo que ela tá babando no meu café, né? Em vez de pegar um pra ela, obviamente ela quer o meu. O que eu vou dizer? Want some? Yes, of course. There we go. Perceberam? Ficou mais fácil. Não né? importa como escreve, não importa que palavra. É o som, gente. É o som somado ao visual, o gesto. Want some? Muito bem. E para você que ficou com dúvida, quer reproduzir, porque é importante você receber esse conteúdo, mas você reproduzir usando a sua musculatura. Olha que bacana. Como vocês estão acompanhando aqui embaixo? A pergunta, gramaticalmente, no livro, do jeito que a gente aprende. Do you want some? Perfeito. Perceberam que na hora da fala, o do tá lá, né? Muita gente deixa de falar inglês porque, ai meu Deus, qual é o auxiliar? É do, does, quem que eu vou usar? Usa na frente ou depois? É verdade. E na hora da fala ele nem aparece. Ele tá lá, mas nem aparece, gente. Ele é imperceptível. Então, olha só. Gravou como que eu usei isso? Legal. Pra que eu usei isso? Porque é isso que a gente quer saber. Sim, na hora da fala, o importante... como usa. Perfeito. Reproduz. Por exemplo, como que você me ofereceria? Want some? Yes, please. Thank Tô com you. uma caixinha de bombom. Não quero dividir, então não vou usar essa frase. Se eu quisesse oferecer, want some. Mas então, não vai lembra acontecer, disso. né? Não. Chocolate não se divide, não compartilha. Boa. Maravilha. Então, a frase na gramática, lá no livro, é do you want some? Tá? Mas na hora de falar a fala conectada, you want some? Want some? E acabou. Perfeito. Temos um outro exemplo? Deixa eu ver. Do you have a pen? Tipo, do you have a pen? alguma coisa com dor, panela, não sei. Então vamos dar um pouquinho de contexto para ajudar. Tô aqui com o meu caderninho na mão, preciso fazer uma anotação. Vou olhar pro Teacher Daniel. Do you have a pen? There you go. Pen? Do you have a pen? Então é o do you have a pen? Ok? Que a gente aprende nos livros dessa forma, mas no dia a dia você vai escutar os nativos dizerem do you have a pen, como tá aqui no dialeto da Teacher Man, do Teacher Nosso Daniel. barra aqui, né? Então, olha aqui a dica dos teachers para você. É muito importante que você primeiro observe o contexto, o que está acontecendo. Você vai escutar e aprender esses padrões de conexão aqui com o dialeto da Teacher Man, do Teacher Daniel. E por último, que é o mais importante, vai reproduzir, usar a sua musculatura. E nós vamos começar com o nosso primeiro padrão de conexão. Então, antes que você comece a surtar, se desesperar, já vou te falar. Vamos falar alguns nomes aqui, mas o mais importante, o que você, aluna de inglês, precisa saber é para que serve, como usa e bora reproduzir, tá bom? Então não fiquem apegados, aí vou anotar o nome desse padrão aqui. Gente, se vocês não vão dar aula, não vão precisar de explicação, esquece isso. Foca na execução. O nosso primeiro padrão, nós chamamos ele de catenation, ok? Que nada mais é quando numa frase nós temos ali uma palavra terminada em consoante que se conecta a uma vogal e ela forma um som único. Calma, gente, não precisa surtar, que eu sei que na teoria parece um pouquinho complicado, mas vocês vão ver que na prática é mais tranquilo, tá? E quando eu digo prática, é prática mesmo, porque à medida que você vai praticando, a coisa vai ficando mais automática, tá bom? Vamos lá, temos um exemplo aí? Vamos imaginar
que estou aqui, né, fazendo alguma coisa, e o Teacher Daniel está viajando na maionese, não está prestando atenção em mim, e eu quero que ele olhe pra mim, ok? Então, para esta situação eu vou dizer, look at me. Daniel, look at me. Ah, muito bem, muito obediente. Mas o que acontece na maioria das vezes? Quando você aprende com métodos tradicionais, o inglesinho dos livros... Aquele brasileiro raiz, a gente aprende look at me. O que é isso? São 3 palavras e a gente coloca um ar entre uma palavra e outra. Look at me. Por isso que fica tão pausado. E a gente sente essa dificuldade de entender quando os nativos estão falando. Pois é, então pra gente aprender a conectar, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Primeiro padrão, o look termina com uma consoante. A próxima palavrinha, o at, a preposição, vogal. tem uma vogal. Então você vai juntar como se ela fosse uma palavra única. E vai ficar look at, tá? Tá vendo esse Tzinho aqui do at? Ele tá ali. Mas ele é mudo. Se ele é mudo, não tem som. Então não tem esse negócio de look at, né? É look at. E o T, você vai empurrar a língua lá no céu da boca. Você finge que vai falar, mas não vai. Sabe Ele quando tá você ali finge? escondidinho, bem discretinho, mas ele É um tá pique lá. falso. Você finge que vai, mas não vai. É tipo isso. Então vai ficar look at me. E aí, no final, a nossa frase toda conectada vai ficar look at me. Look at me. Então, vamos a mais um exemplo usando esse mesmo padrão de conexão. O Teacher Daniel, ele tem hábito de ler livros. Ah, legal. Vamos analisar essa frase aqui então. Olha lá. He reads a book. É assim que a gente aprende no inglês dos livros, certo? Sim, tá separadinho, são 4 palavras. A gente tá com a pronúncia bonitinha, né? Vamos imaginar já tá com a pronúncia mais alinhada. O que seria mais alinhada, tá, gente? Não tem bom ou ruim, certo ou errado. É o mais parecido possível com o que os nativos fazem, ok? Então, como é que a gente vai aprender essas conexões aqui? Reads tem um S, termina com uma consoante. Certo. A próxima palavrinha é um A, que é uma vogal. A gente vai conectar. S com A vira ZA. É isso aí, gente. Ele vai ter um sonzinho. O S vai ter som de Z, tá? Então, he reads A vai ficar he reads a. Reads a. Reads a. He reads a book. He reads a book. Ok? Perfeito? Muito bem. Vamos a mais um exemplo. Se eu quisesse dizer que ele tem um bom salário, em inglês eu vou dizer... Nossa, tô luxando, cheio da grana, né? Recebeu até uma promoção essa semana. Não vou dividir. He has a very good salary. He has a very good salary. Olha só, perceberam a mesma coisa? He has, terminou com S, a próxima é um A. Então, S com A vai virar som de Z, reza. He has a very good salary. He has a very good salary. Ok? Perfeito. Bom, pegando o gancho aqui, falou que eu recebi uma promoção, né? Essa parte que ninguém conta, né? Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Tem um monte de trabalho para fazer hoje, né? Então, em inglês, como que a gente diria isso? Em inglês você diria I have a lot of work today. Perfeito, tudo separadinho, né? Mas me conta, quem que fala desse jeito? Gente, na vida real. Nos livros, quando você tá fazendo leitura, talvez. Se eu pronunciar assim, teacher, tá tudo ok? Gente, tá tudo ok. O que não tá ok é você não se arriscar a falar, tá? muito bem. Agora, se você quer entender o inglês falado pelos nativos, para não ficar com aquela sensação de, poxa, eles falam rápido demais, eu sugiro que vocês entendam e pratiquem essas conexões. Porque é o que vai acontecer na vida real. Quando você falar separadinho, eles vão entender e tá tudo bem, de verdade. Agora, quando eles falarem, eles vão falar conectado. E aí você não vai entender, porque parece um outro som, né? Porque existe o som das palavras, existe também o som das palavras conectadas, que são essas que os nativos praticam. Então, poxa, como é que você vai fazer para entender o que eles falam? Vocês precisam familiarizar com essas conexões. Por isso essa prática. Então, falando agora desse mesmo padrão de conexão, olha só, esse é um padrão bem legal. I have. Brasileiro raiz, heavy. Gente, não é heavy, ele tem som de V no final. É have. Have. Se ele tem som de V, mesmo que ele termine com uma vogal, a gente vai considerar o som. Som de V é consoante. Perfeito. Na sequência temos uma vogal que é o A, virá have. I have a. Perfeito. Ok? E na sequência nós temos lot of, que junto vira lotta. Lotta, ok? Então a frase todinha conectada vai ficar
I have a lot of work today. Perfeito. I have a lot of work today. Vocês perceberam que nessa segunda parte, lot of, de novo termina com uma consoante na próxima vogal, juntou, ele tem esse som de lororó. E, gente, o F, quando ele tá sozinho, ele tem som de V, V mudo, tá? Lot of. Eu tenho mais um exemplo aqui que com certeza eu não poderia deixar isso de fora, porque esse é muito, muito, muito conhecido por nós brasileiros, enfim. Quem nunca, gente, escutou essa conexão e falou, quem é Kenai? Parece o nome de alguma pessoa. Kenai, né? Parece o nome. Pois é. Que é justamente quando a gente tem o verbo modal can, que ele é conectado ao I, né? O pronome eu. Então, olha só, ele fica can, termina com N, né? E o I, Kenai. Kenai. Então, Kenai não é um nome, tá, gente? É uma pessoa, é uma tá? pergunta, tipo, eu posso, eu consigo? Então, vamos imaginar essa situação. Eu quero falar muito com a minha amiga, eu sei que ela tá trabalhando, eu vou lá rapidinho no trabalho dela. Cheguei lá, o chefe dela tava lá na porta e eu falei, poxa, posso falar com a Carol? Para essa situação eu diria, can I talk to Carol? Can I talk to Carol? Ok? Lembrando que can I não é uma pessoa, Tá. e sim a junção do verbo modal can com I, que vira can Nesse I. caso aqui, a pessoa é a Carol, tá bom? O Kenai é simplesmente uma pergunta de eu posso? Bom, não vai embora ainda não, que agora chegou o momento de vocês conferirem aquele diálogo que a gente tocou lá no comecinho do vídeo, a versão corrigida. Mas antes, vamos fazer uma pequena explicação sobre aquele padrão de conexão. Pra você que tá pensando aí, teacher, por que será que eu não consegui entender? E eu já falo pra você, você que acompanha a gente até o final aqui desse vídeo, já sabe que o inglês dos livros ele é muito diferente do inglês da vida real. E nos livros a gente aprende essa frase dessa forma. Tell me all about it, certo? E a gente percebe que os nativos não falam dessa forma. Então, qual que é a conexão? Acompanha aqui com a gente. Essa frase completinha conectada vai ficar tell me all about it. Tell me all about it. Tell me all about it. Olha o nosso barra aqui. All about it. Ok? E o finalzinho, como a gente já ensinou pra vocês, nem carrega, sai super levinho. About it. About it. O T é mudo mesmo, né, gente? Então, bora conferir a cena lá do começo do vídeo para ver como ficou? Hi there. Hey, What's your name? my name is Daniel. Nice to meet you. Nice to meet you too. Well, I've been studying English for 2 years and a half, and this is my first conversation class. Whoa, you've been studying English for 2 years, so tell me all about it. Well, I got two wonderful tutors. I've been studying English with teacher Amanda and teacher Daniel, and we've been studying pretty hard about connected speech in order to improve my listening skills. Whoa, that's great. You've been doing a great job. Thank you.